Então, estou gravando aqui a segunda parte, como a primeira parte eu esqueci, né? Vou fazer só um resuminho bem rápido do finalzinho da primeira parte. Lembrando que a gente fez uma revisão da primeira, da aula passada, daí a gente falou um pouquinho do método numérico, os erros principalmente erros numéricos de truncamento, essas coisas, mas falando que tem outros erros. E aí a gente começou a aplicar essa parte da solução numérica para a equação que a gente chegou na aula passada e que na aula de hoje a gente transformou para as variáveis de Black-Oil, né, na primeira parte da aula que não ficou gravada. Então, essa equação final, né, que a gente está trabalhando toda hora, que é essa daqui, certo? E aí ela pode ser escrita da forma geral, como a gente viu na aula passada, no começo da aula de hoje, ou na forma Black-Oil, que é o que a gente viu aqui, né, na primeira parte do curso, onde a gente tem o termo de fluxo, que, que eu vou chamar de F ou T, de transmissibilidade, que a gente chama, o termo de acumulação, que a gente chama de A aqui, e o termo de poço, que normalmente chama de W, né? E aí é o que a gente estava vendo, é como a gente está vendo agora, é como tratar esses três termos, né? E como resolver a equação, e depois como é que esses três termos vão ficar nessa solução, né? Então, para termo de acumulação, não tem dúvida, a gente vai usar aquela aproximação forward bottling que a gente falou, onde a aproximação da derivada do tempo é sempre o n mais 1 menos n, então tranquilo, porque aqui eu quero saber quanto massa acumulando, então essa é a forma que menos erro vai acumular. O termo de fluxo, a gente vai ver que a transmissibilidade depende daqueles três fatores, um fator geométrico, que depende da geometria, da permeabilidade, um fator que depende da pressão e um fator que depende da saturação. A gente vai ver daqui a pouquinho como tratar cada uma delas. Mas, desse tema aqui é que vem a complicação do que a gente vai falar nessa segunda parte aqui do curso, que é as variáveis do bloco B, elas dependem das variáveis dos vizinhos. Ou seja, para eu saber quanto massa entrou no B ou saiu do B, eu preciso saber a pressão dos vizinhos e eu preciso saber a saturação dos vizinhos para eu poder calcular, né, a transmissibilidade das interfaces. Então, isso faz com que eu não consiga resolver bloco a bloco, né? Eu tenho que resolver todos os blocos de uma vez só, por isso que dá uma matriz, e não 3 milhões de equações separadas, né? Logicamente, se a gente resolvesse da forma explícita, como a gente falou lá atrás, né? Ou seja, na forma explícita, o fluxo, eu poderia tratar o fluxo que vem do bloco 1 para o bloco 2 de forma explícita. Aí isso é conhecido. Como eu conheço o N, eu poderia já calcular o fluxo e, com base nisso, calcular a acumulação. Aí eu poderia resolver bloco a bloco, por isso que o método explícito é muito mais rápido, né? Mas eu teria que resolver isso com time steps muito pequenininhos, porque ele assume que as propriedades não mudam. Se as propriedades não mudam, né, o time step, eu teria que fazer isso com um time step muito pequeno, ainda assim o erro ia ser maior, né? Por isso que a gente resolve um sistema de equações e não N equações, tá? Mas qualquer dúvida também vão me parando. E a qualquer momento, qualquer dúvida que vocês tenham, né? Então, aqui a gente mostrou, então, o fator geométrico, como a gente viu, cada grid tem o seu, e aí cada simulador, inclusive, pode escrever isso de uma forma diferente, porque isso daqui é uma média, eu posso fazer média de diferentes formas, né? Essa é a mais usual aqui, tanto para cartesiano quanto cilíndrico, a gente mostrou as formas. Nos livros tem as fórmulas para os mais diferentes grids, aí, se vocês precisarem, né? E o termo de poço a gente vai tratar, vai ter uma aula específica de poço na aula que vem, talvez, eu vou começar a falar de poço hoje, mas vai ter uma aula, porque o termo de poço é talvez o mais complexo para a gente tratar e o que mais a gente interage como usuário, né? O resto que eu estou falando tudo aqui, a gente tem uma iteração, a gente escolhe a tolerância, a gente escolhe o método, faz as coisas, mas muitas dessas coisas são automáticas, e outras coisas são meio padronizadas. A gente usa, tal, faz um tuning numérico, como o Avance mostrou para vocês na aula dele, mas é uma coisa meio padrão. Já o poço, a gente vai ter que entender muito bem, trabalhar muito bem, e eu vejo que é onde está a maior dificuldade, por isso que a gente vai concentrar uma aula só para tratamento de poço aqui, que é o mais importante. Bom, aquela equação, então, que a gente tinha lá que resolver, que era essa daqui, a gente vai discretizar, linearizar, tirar os erros de truncamento e resolver. Ao resolver essa equação, eu estou mostrando para vocês como é que fica o sistema, ou seja,
Eu não vou resolver analiticamente, porque são muitas equações, né? Eu vou ter que resolver isso numericamente. Então, eu vou discretizar o grid e resolver para cada bloco. E para cada componente, cada bloco, eu vou ter essa equação aqui. Para resolver isso numericamente, eu vou chamar essa equação de resíduo, que é o resíduo da equação do componente C no bloco B, e vou chutar minhas variáveis primárias, que são essas três, né, para esse daqui. Ou seja, com essas três eu calculo as outras variáveis todas, com as outras variáveis todas eu substituo na equação, com essa equação eu calculo o resíduo. Se o resíduo for zero, tá ok. Se for diferente de zero, eu vou ter que fazer uma outra iteração, e assim por diante. E aí, a gente mostrou aqui para uma equação, espero que não tenha ficado dúvida, mas ficou, me avise, que é basicamente um sistema de Newton-Raphson. Posso usar o outro aqui, tem outros métodos para fazer isso, né, resolver numérica, mas esse é o mais comum e é o mais utilizado aí, né, que é usar a derivada da função para me jogar para perto da solução que eu quero achar, que é o zero do ERIC, né? O meu resíduo tem que ir para zero, então eu vou convergir até achar abaixo de uma tolerância um resíduo. Tá? E para isso eu preciso de duas coisas. Preciso do valor da função e do valor da derivada. Né? E aqui o valor da função para a gente são os resíduos e as derivadas são chamadas de jacobiano, que é essa matriz J aqui. Né? E o x é minha incógnita. Né? Então, para o meu x, eu vou ter como incógnitas pressão e saturação. Para minhas derivadas, são as derivadas das equações. E as minhas equações de resíduos são essas daqui. Né? Eu não vou escrever aqui as derivadas das equações para vocês, mas se vocês tiverem curiosidade, pode olhar nos livros, elas ficam gigantescas, né? Para redes complexos, como eu tenho 6 vizinhos, os termos de fluxo dependem dos 6, as derivadas são dependentes de pressão e saturação, ficam uns termos bem gigantes aí, né? Das equações. Agora, o que eu vou fazer é mostrar um pouquinho da influência do grid na solução dessa equação, né? Então, vou pegar alguns exemplos simples de grids bem pequenos aqui para a gente ir vendo como que elas ficam. Então, vamos imaginar que eu tenho um grid como esse daqui que eu estou mostrando, de 12 blocos, né? E aí eu tenho 12 blocos, eu vou resolver, teoricamente, se eu for resolver um black oil completo aqui, eu vou ter 36 equações. Essas 36 equações são as equações para pressão de óleo, saturação de água, saturação de água, de gás, que eu vou até parar de determinar, vou falar sempre das minhas incógnitas, essas são as minhas incógnitas do início ao fim, tá? Não vou ficar repetindo isso para também não ficar repetitivo. Essas são as incógnitas e essa é a equação de resíduo, tá? Então, as minhas incógnitas aqui são 36 e eu vou resolver 36 equações de resíduo. E aí tem algumas particularidades que a gente vai ver, né? O que eu mostrei para vocês, em geral, a gente mostra um bloco como o bloco 6 aqui, né? Ele vai ter, se for bidimensional, né? Ele vai ter 4 vizinhos. Se for tridimensional, ele vai ter 6 vizinhos. Mas eu tenho equações, como do bloco 5, que ele não tem o vizinho da esquerda, né? E ele tem equações como o bloco 1, que ele não tem o vizinho da esquerda nem o de baixo, né? Então, ele vai ter, aqui no caso bidimensional, só 2 vizinhos. No bloco 5 vai ter 3 vizinhos, no bloco 6 vai ter 4 vizinhos. Se for tridimensional, isso vai aumentando e assim por diante, né? E como as variáveis dependem das variáveis dos blocos vizinhos, eu vou ter uma matriz para resolver. Mas como a variável do bloco 1 não depende do bloco 3, por exemplo, então eu não tenho relação entre bloco 1 e bloco 3, nem entre o 11 e o 4, nem entre o 12 e o 5. Então, essa matriz é uma matriz com um monte de zero, né? Porque eu não tenho fluxo de zero de 1 para 7, nem de 1 para 11, nem para 11. O fluxo do bloco 1 só vai acontecer para o 2 e para o 5, certo? Eventualmente, se eu tiver um posto em 1, vai ter um termo de posto no bloco 1. Mas se eu não tiver posto no bloco 1, só vou ter 2 vizinhos. Então, a minha equação vai ficar com 3 termos. Fluxo para o bloco 2, fluxo para o bloco 5 e acumulação em 1. Né? Para o bloco 6, eu vou ter 4 vizinhos mais acumulação. Se eu tiver um poço, aí mais o termo de poço, assim por diante. Né? Então, só para mostrar para vocês como é que fica a estrutura dessa matriz, para esse grid aqui que a gente está desenhando, né? Cada X aqui é uma matrizinha 3x3, certo? Eu vou ter X, 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 X.
eu vou ter 9 elementos. Então, cada matrizinha desse daqui é um elementozinho aqui. Aliás, X não é bom, porque X é incógnito, né? Podia usar aqui. Aqui estou dizendo que ele está preenchido, não é zero, né? Onde está branco aqui é tudo zero, né? Por quê? Porque eu não tenho fluxo, por exemplo, entre 3 e 1. Se eu não tenho fluxo entre 3 e 1, eu não tenho equação de resíduo entre 3 e 1, então não vou ter derivada disso aí também, né? Não vou ter derivada entre 4 e 1, nem entre 6 e 3, né? Então, tudo que está branco aqui é zero, né? E eu vou ter uma matriz que a gente chama, nesse caso aqui, de uma matriz pentadiagonal, ou seja, eu tenho 5 diagonais, né? A diagonal principal, ela existe porque o termo de acumulação do bloco 1, as variáveis do bloco 1, logicamente, estão na equação do bloco 1. Então, lembra que aqui são as equações e aqui são as variáveis, certo? Então, aqui a equação, as variáveis do bloco 1 são pressão de óleo do bloco 1, saturação de água do bloco 1, saturação de gás do bloco 1. Logicamente, essas variáveis vão influenciar no balanço do bloco 1, certo? As variáveis do bloco 2, que são pressão do bloco 2, saturação, elas vão influenciar também na equação do balanço do bloco 1, porque eu posso ter fluxo entre 1 e 2, por isso que eu tenho termos diferentes de zero aqui. E as variáveis do bloco 5 também vão influenciar na equação do bloco 1, porque eu tenho fluxo entre 1 e 5. E aí, como eu tenho isso daqui, eu vou ter também fluxo aqui entre essa diagonal, eu vou ter essa diagonal, né? Eu vou ter essa diagonal e eu vou ter essa diagonal. Ou seja, eu tenho 5 diagonais aqui. A principal dizendo... A diagonal está torta aqui. A principal dizendo que a equação, as variáveis do bloco 1 influenciam no próprio bloco, né? Do bloco 2 e assim por diante, o 3, então a diagonal sempre vai existir. E aí eu tenho os vizinhos, né? Do bloco 1, por exemplo, os vizinhos são 2 e 5. Do bloco 7, por exemplo, são 6, 3, 8 e 11, e assim por diante, né? Por que eu estou insistindo um pouquinho só de mostrar a estrutura? Só para enfatizar para vocês que, no final, o que eu vou fazer é resolver esse sistema com essa matriz. E esse sistema com essa matriz, se eu tiver uma matriz 12 por 36 por 36, né? Lembrando que cada x aqui é uma matrizinha, ele vai resolver de um jeito. Se eu já souber que ela é pentadiagonal, eu consigo resolver ela mais fácil, porque eu sei que eu tenho um monte de zero aí, então eu vou resolver ela de uma forma mais fácil. Quem é da matemática aí já viu solução de matriz e tal, sabe que quanto mais conhecida é a estrutura da matriz, mais rápido é para resolver, né? Por isso que, de novo, eu enfatizo um pouquinho aquilo que eu falei nas outras aulas, tal. Um grid irregular, ele pode ter algumas desvantagens, tal, né? Porque eu não consigo representar bem geometria, mas ele primeiro que ele tem um erro numérico menor, porque ele é sempre ortogonal, e segundo, que ele tem uma matriz bem conhecida para a solução. Então, a solução dele é mais rápida. Se eu tiver uma matriz com grid totalmente irregular e eu para um bloco eu tenho 2 vizinhos, para outro eu tenho 7, para outro eu tenho 8, totalmente irregular, aí eu não sei como é a matriz. Se eu não sei como é a matriz, eu vou ter que usar um método de solução para uma matriz de estrutura desconhecida, e aí, normalmente, essa solução é mais lenta, tá? Então, o cartesiano em relação a outros, né, ou um grid mais regular em relação a outros, ele tem essas duas vantagens. Ele tem erros numéricos menores e ele tem solução mais rápida, tá? Então, para comparar um grid irregular com um grid regular, eu vou ter essas duas coisas que eu tenho que levar em consideração, tá? Então, aqui eu dei um exemplo com 12 blocos, que fica uma matriz pentadiagonal, porque ele é 2D, né? Se fosse 3D, seria uma matriz com 7 diagonais, porque o bloco 6, além de ter as 4 ali, por exemplo, ele teria o bloco de trás e o bloco da frente, né? Então, eu teria mais 2 diagonais aqui, porque o bloco 6 teria os 6 vizinhos. Então, eu vou ter 6 diagonais mais a diagonal principal, ou seja, 7 diagonais para resolver. Que também é uma estrutura conhecida, também fácil de resolver, tá? Nessa solução lá atrás, né, para não ficar muito grande o desenho aqui, a gente está aproximando, né? Cada termozinho X aqui é uma matrizinha 3 por 3, e cada termozinho de resíduo, né? Eu tenho um vetor de resíduo que a gente vai resolver, né? Dessa equação aqui. Mas esse vetor de resíduo, cada elementozinho aqui, por exemplo, o resíduo do bloco 1, resíduo do bloco 2, é o resíduo do bloco N,
Cada aqui é um vetorzinho com 3 resíduos. Um resíduo água, um resíduo óleo e um resíduo gás, né? Que no nosso caso aqui é um resíduo da conservação do óleo, conservação da água e conservação do gás. E cada elemento de incógnita nosso aqui, ele também é um vetor com um N aqui, mas cada N é representado por 3 incógnitas, que é a pressão do óleo, saturação de água e saturação de gás. E, de novo, estou resolvendo para PO, SWSG, mas eu poderia resolver para outras 3 e a solução seria a mesma. Essa é a mais padrão que a gente tem. Tá? Então, para não ficar muito grande, eu peguei um gridzinho menor ainda, 4 blocos aqui. Eu até poderia só repeti-lo aqui. Só um minutinho, vou só copiar aqui para... Desculpa, estava só copiando ali no slide seguinte. Esse gridzinho aqui, ele é 4 blocos, por exemplo. Então, o bloco 1 tem vizinhos 2 e 3, né? Então, cada X que a gente tinha representado lá, que era aquele Xzinho, é uma matrizinha 3x3, né? Essa matrizinha por 3x3, então, do bloco 1, por exemplo, ele é vizinho do 2 e ele é vizinho do 3, mas ele não é vizinho do 4, certo? Que está aqui. O bloco 2 é vizinho do 4 e do 1, e assim por diante. Então, eu vou ter uma matriz, e, de novo, aqui é uma diagonal, né? Aqui é outra diagonal, e aqui é outra diagonal. Então, por isso que são 5 diagonais, em termos de matriz. Mas em termos de, de matriz mesmo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Eu tenho 9 aqui, então eu vou ter, se eu tenho 5 diagonais, eu vou ter 5 vezes 3, né? 15 e assim por diante. Né? Então a matriz vai ficando complicada, né? Logicamente, para um grid maior, eu vou limitando isso nas diagonais e vai crescendo o número de zeros aqui, como a gente mostrou aqui. Né? Quanto maior o grid, maior o número de zeros, porque a relação de um bloco lá de um canto da esquerda com o bloco da direita não existe, então ele vai ficando cada vez mais vazia essa matriz conforme o grid vai crescendo. Né? Então, por isso que é bom eu conseguir tirar proveito. Se eu souber a estrutura da matriz de antemão, eu vou tentar tirar proveito disso matematicamente para resolver o que a gente aqui não vai fazer. Uma das coisas que a gente teria que fazer se fosse construir um simulador, né, seria escolher o solver, né, que o programa de computador que vai resolver esse sisteminha de equações. Para vocês terem uma ideia, numa simulação tradicional, o tempo que a gente gasta na simulação aí de horas, essas coisas, cerca de 80%, eu diria que algo entre 70 e pouco, 90% no, na resolução desse sistema de equação, né? Então, se eu tiver um solver mais rápido, eu vou resolver o sistema muito mais rápido, né? Então, muito da parte numérica aí, de matemática, essas coisas, dos simuladores comerciais aí, é tentar achar solvers mais rápido, né? Quanto mais rápido eu resolver isso, melhor. Lembra que as nossas matrizes são de milhões de blocos, né? Então, milhões de equações, que a gente vai resolver 4, 5 iterações a cada time step, né? Quando eu tenho muitos time steps, eu vou resolver isso milhões e milhões de vezes, ou né, várias e várias vezes de novo, né? Então, quanto mais rápido for o solver, melhor. Tá? Então, esse sisteminha aqui é isso. Eu tenho resolver esse resíduo, tem que ir para zero. Eu vou resolver essa equação aqui, que é a matriz de derivadas vezes matriz de incógnita, tem que ser igual à matriz de resíduo. Né? E ao calcular a derivada em incógnita, eu vou chegar no resíduo, no delta do resíduo, né? Quanto ele variou, que é aquela derivadazinha aqui, né? Essa derivada aqui que eu estou calculando. E essa derivada aqui, como eu conheço o x anterior, eu consigo calcular ainda. Então, eu calculo esse, que depende da iteração anterior, calculo isso daqui, que depende da iteração anterior, então eu tenho, calculo delta, e aí, como eu conheço esse daqui, que também é derivado anterior, eu calculo o x no final da iteração. Daí eu vou substituir no resíduo. Se o resíduo for zero, eu paro,
e eu vou assumir essa solução como a solução final do meu time step. Se o resíduo for diferente de zero, eu vou fazer mais uma iteração, e assim por diante. Tá? Depois a gente vai ver que tem alguns truques ali quando vocês usarem o simulador, eu vou falar isso quando eu falar do time step e tal, mas para evitar aquilo que eu falei para vocês, pode ser que tenha situações em que não converge, ou leva muito iterações e tal, uma coisa que a gente comumente faz é, dado um time step, eu vou permitir um número máximo de iterações. Vamos supor, eu falar, eu quero que o meu sistema seja resolvido no máximo em 5 iterações, né? Ou 10 iterações. Se eu falar, se atingir 5 iterações, ou 10, esse número máximo que eu escolhi, e a solução não tiver sido obtida, eu vou voltar e começar tudo de novo com um time step menor. É isso que o simulador faz, por exemplo, ΔT sobre 2. Por quê? Porque para um time step menor, a minha solução está mais perto do início da solução, ou seja, a solução no final do time step, ela vai mudar em relação ao do início. Mas se o time step for menor, ela vai ser mais parecida. Então, se eu vejo que está com dificuldade de convergir, os simuladores comerciais têm isso embutido, eles tentam o número máximo de iterações, não consegue, diminui o time step, tenta de novo, até conseguir. A hora que ele consegue, ele vai aumentando o time step de novo, e vai fazendo isso. A gente vai falar sobre isso aí quando a gente trabalhar aí com time step, tá? Mas vocês já devem ter observado isso nas simulações do projeto de vocês, que pode ter situações, principalmente para campos complicados, aí, campos complexos, em que ele vai lá convergindo, fala, eu coloquei time step máximo de 30 dias. Aí ele tenta 30 dias, não consegue, 15 dias, vai lá, tenta, e vai diminuindo e vai fazendo isso daí, você não vê que ele corta e volta. Isso pode acontecer, né? Que ele está justamente nesse processo. Ele está tentando resolver o sistema, não conseguiu no número máximo de iterações, então ele corta o time step e faz de novo, né? Então, logicamente, a gente vai ver depois quando a gente escolhe o time step, essas coisas, que a gente já tenta escolher um time step que não seja muito grande, tem algumas regras para isso, e isso hoje em dia é automático lá no simulador. Então, no passado isso era muito frequente, né? Eu tentava colocar um time step de 30 dias, ele ficava convergindo, cortando, cortando, e perde muito tempo nisso, porque ele fica tentando, vai, diminui, volta aqui, volta para a solução, né? Se eu conseguir já ter uma ideia de qual time step que eu posso usar, e aí eu sei que ele vai convergir nessas 4, 5 iterações, é melhor. É melhor até eu caminhar com um time step menor, mas em que eu tenho uma certa garantia que a solução vai ser obtida, do que eu tentar um time step muito grande e não conseguir solução, e aí vai ficar ou erro, balanço de materiais muito grande, assim por diante. Tá? Então, vocês vão começar a ver que está tudo ligado, né? Mas eu estou sempre na escolha de algo que seja mais rápido e menos preciso, e algo que seja mais lento ou mais preciso, né? A gente vai estar sempre brigando com essas coisas aí que não tem muito como fazer, né? Então, só para fazer um desenhozinho de como que é o processo iterativo, né? Então, eu tenho x, que é a minha variável, no U, que no nosso caso é pressão e saturação, vou calcular o resíduo jacobiano. Se o resíduo for zero, a gente para. Se não for zero, a gente calcula o ΔX. Vou colocar aqui delta, fica mais fácil. E aí, a partir do ΔX, como eu tenho x inicial, eu vou calcular o x final da iteração. Daí eu vou verificar se a minha equação convergiu, né? Se ela convergiu, eu vou lá e vou para o próximo time step. Se ela não convergiu, eu vou pegar esse x obtido e vou voltar aqui e resolver tudo de novo, a próxima iteração. E eu vou fazendo isso até atingir a convergência. E aí, como critério de convergência, eu tenho que o máximo resíduo tem que ser menor do que uma tolerância aqui que eu chamei de erro 2, né? Alguns simuladores têm também essa equação aqui, a maioria deles tem, tá? Vou desenhar aqui e mostrar para vocês por quê. Vamos supor que eu tenho uma equação que é assim. É essa aquela equação que eu estou mostrando, né? Meu resíduo e aqui o x, né? E vamos supor que o meu resíduo está aqui. Esse é o meu epsilon, por exemplo, né? Que eu estou chamando de E aqui. Então, vamos supor que eu vim lá no processo de convergência, vim resolver isso aqui, calculei aqui e achei o resíduo, né? Então, deixa eu até pegar essa equação para aqui. Porque esse aqui seja o zero, né?
achei o resíduo e ele está abaixo da tolerância. Então, em termos de resíduo de erro, de balanço de materiais, está até ok, está abaixo daquilo que eu esperei. Mas se a solução é uma solução como essa, uma reta que demora muito para convergir, embora eu esteja com um erro de balanço pequeno, estou com um erro de x muito grande, certo? Então, aqui é o meu x, né? O x que eu aceitei como solução é esse, mas o x real de solução é esse. Então, eu estou com um erro de resíduo baixo, mas a minha solução está muito ainda distante daquela solução que é a pressão certa do bloco, a saturação perto certa do bloco. Então, os simuladores às vezes trabalham com essa segunda equação aqui, que fazem com que de uma iteração para outra eu tenha que variar pouco a minha incógnita. Se ela variar muito, eu vou continuar tentando convergir. Ou seja, dentro daquele meu exemplo que eu mostrei, né, que seria esse exemplo aqui com a minha tolerância, se eu atingir essa tolerância aqui, por exemplo, de uma iteração para outra, ele variou muito o x. Daí eu vou ver que mudou muito, então eu vou continuar convergendo, mesmo estando abaixo do epsilon 2 aqui, que é esse erro 2, ele continua tentando achar a convergência, até que de uma iteração para outra, a pressão não mude muito, a saturação não mude muito. Essa solução, logicamente, ela é mais precisa do que a primeira, porque ela está satisfazendo essas duas condições. O resíduo está abaixo da tolerância e a tolerância de variação das variáveis primárias, aí, pressão e saturação, também estão abaixo de uma tolerância. E aí, logicamente, se eu acrescentar isso, o simulador vai ser um pouco mais lento e mais preciso. Né? E lembrem que a hora que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo o resíduo para 3 milhões de equações. Estou dando esse exemplo de 3 milhões, assumindo que eu tenho 1 milhão de blocos. Tá? Logicamente, é sempre 3 vezes o número de blocos. E o que acontece, então, quando eu tenho um grid, né? Vamos colocar aqui 100 mil blocos, por exemplo, né? Tenho 100 mil blocos. O resíduo tem que ser abaixo desses resíduos e essas condições aqui satisfeitas para cada bloquinho desse daqui, para o bloco 1 até o bloco 100 mil, até 1 milhão. Então, eu vou ter que conseguir chegar na solução de todos os blocos. Tá? E o que às vezes pode acontecer? Pode ser que, vamos supor que eu coloco um injetor aqui, e um produtor aqui para começar a simulação. No time step 1 eu tenho só um produtor e um injetor, por exemplo. Logicamente, né, a saturação desse bloco aqui vai variar mais, desse bloco aqui vai variar mais, a pressão desse bloco aqui vai variar mais do que as outras no primeiro time step, porque esse bloco aqui, por exemplo, não sentiu ainda o efeito do poço, nem do injetor, nem do produtor, então a solução dele é obtida bem rapidamente. A solução do bloco que tem poço, logicamente, como a pressão e a saturação estão mudando muito, ela vai demorar mais. Mas eu vou ficar preso pelo menor time step possível, né? Eu vou ter que eu vou ter que atingir a convergência em todos os blocos, né? E aí, de novo, vai aquela vantagem do grid regular em relação ao irregular, de quando eu tenho um irregular, por exemplo, blocos muito pequenininhos aqui, porque seja algo desse tipo aqui, um grid Voronoi aqui, um cartesiano, né, que tenha esse tipo. Eu tenho um bloco muito pequenininho aqui, como o volume dele é muito pequeno, a variação de saturação e pressão dele vão ser maiores se eu tiver um fluxo aí, se eu tiver um poço aí, por exemplo, e aí ele vai prender a solução mais tempo, né? Que ela, a convergência, quanto menor o bloco, mais tempo eu vou demorar para convergir, porque eu vou convergir para o mesmo time step, né? Eu vou variar mais, por exemplo, se eu tiver um injetor nesse bloco. Esses detalhezinhos todos, né, eu só estou passando aos poucos, pincelando aí para vocês, mas se tiverem dúvidas ou curiosidade maiores, me avisem, tá? Mas, de novo, grids regulares têm convergência mais rápida do que grids irregulares. E a gente vai ver um pouquinho nas regras da distribuição de grid. Normalmente, a gente quer grid irregular, a gente quer, primeiro, acompanhar a geometria do reservatório e, segundo, a gente quer mapear melhor as regiões de poços, regiões onde eu tenho fluxo mais intenso. E é justamente ali que eu tenho mais fluxo, que eu quero bloco menor, que a convergência vai ser mais difícil. Tá? Então, quanto mais fino o bloco, melhor para a precisão e para a coisa, mas mais lento vai ficando a simulação. Tá? E, de novo, é por isso que, assim, se eu tiver um milhão de blocos regulares ou irregulares, tal, o tempo não é
proporcional, né? Se eu dobrar o número de blocos e tal, porque o bloco fica menor, a convergência fica mais difícil, então não é só o número de equações, eu tenho que ver o número de iterações também, né? Eu posso demorar mais iterações para resolver. Então, por isso que ao dobrar o número de blocos, primeiro que eu tenho ao quadrado, né? Essa equação é n por n, então já vou ficar com um n por n, aí já é ao quadrado, e segundo que a número de iterações vai crescendo, né? Então, ao aumentar o grid, ao refinar o grid, essas coisas, a solução vai ficando bem mais lenta. E aqui só relembrando o termo de transmissibilidade, que eu poderia ter colocado isso lá atrás, né? O termo de transmissibilidade de fluxo, que é o mais complexo, né? Porque o termo de acumulação a gente viu que é simples, mas o de transmissibilidade, que é o termo de fluxo, ele depende aí da área, né? De interface, da permeabilidade de interface, da distância dos blocos de interface, e isso daqui vai compor aquilo que a gente viu, que é aquele fator geométrico, né? E ele depende das propriedades de interface, que são as propriedades entre o bloco I e o I mais um. Aqui eu estou mostrando um exemplo, né? Por isso que a gente divide essa transmissibilidade num termo geométrico, que é fixo do início ao fim da simulação, um termo que depende de pressão e um termo que depende de saturação. Deixa eu ver se eu falo aqui. E é isso. O termo de pressão, ele é, em geral, feito uma média. Tá? Ele pega a pressão do bloco 1, pega a pressão do bloco 2, faz a média e usa. Por exemplo, a viscosidade da interface, ele é uma média das duas viscosidades. Eu poderia fazer também uma média da viscosidade ponderada pelo tamanho do bloco. Não tem problema nenhum fazer isso, não estou acrescentando nenhuma dificuldade, né? Estaria fazendo assim. Já a solução do termo de saturação, e por isso que a gente divide isso daqui, né? Ele é um pouquinho diferente, né? Ele usa o que a gente chama de peso upstream aqui, né? Upstream weighting. Por causa de vários problemas numéricos que se mostraram aí ao longo do tempo, né? Converge melhor para a solução correta, tal. O simulador já tem isso embutido. Só vai se preocupar com isso quem realmente vai programar um simulador, mas aí tem que fazer dessa forma, porque a saturação de outra forma não é boa. Eu vou fazer isso. Se o fluxo está indo de I para I mais a minha propriedade de interface vai ser a propriedade do bloco I. Se a saturação está indo do bloco I mais para o bloco I, eu vou pegar as propriedades do bloco I mais tá? Onde isso fica bem mais claro de enxergar, né, fisicamente, eu vou tentar explicar para vocês aqui, é o poço, né? Então, por exemplo, do poço, que eu estou injetando água, por exemplo, né? E a água vai se deslocar, uma vez que ela é injetada, ela vai se deslocar do bloco 1 para o bloco 2. Então, na hora de eu pegar a permeabilidade relativa, é muito mais preciso, né, e converge para a solução correta, eu pegar a permeabilidade relativa da onde o fluxo está saindo. Porque no bloco 2, por exemplo, eu tenho a permeabilidade relativa à água, por exemplo, zero no início, ela não tem água lá. Então, não faz sentido eu pegar a permeabilidade relativa do bloco onde a água nem chegou ainda, né? Então, fisicamente, basicamente é isso, mas numericamente tem vários papers aí que mostram que essa solução é mais precisa e ela é melhor para resolver. Tá? Então, e ele tem menor erro numérico aqui. Tá? Então, eu estou passando isso aqui a título de curiosidade para vocês, porque vocês não estão programando o simulador, mas o termo de pressão, o termo geométrico é fixo, né, do início ao fim de simulação, o termo de pressão, ele é uma média, e o termo de saturação é dado pelo peso a montante, aí, o upstream. Tá? Ficou claro? Tranquilo? Deu para entender? Se tiverem dúvidas, me avisem, tá? Então, aqui eu tentei mostrar para vocês a equação, tentei mostrar para vocês a solução do sistema e tentei detalhar para vocês o termo de fluxo, tá? E agora eu vou dar alguns detalhes e começar a explicar um pouquinho o termo de poço, que é o mais complexo. A gente vai começar hoje, mas provavelmente eu não vou conseguir terminar hoje, vai terminar na aula que vem, tá bom? Mas da equação, do termo de poço, do termo de acumulação, do termo de fluxo, é isso aqui que a gente vai ver. Se ficou alguma dúvida, me perguntem, enquanto eu estou trocando os slides aqui. Se não ficou, melhor. Significa que se vocês não fizerem pergunta, é porque vocês entenderam tudo que eu falei.
agora eu vou falar um pouquinho do grid e vou falar um pouquinho de poço, tá? E alguns detalhes também dessa solução, tá bom? Então, a gente vai entrar na parte 4 agora, que a parte 4 está dividida um pouquinho na escolha do grid, do time step, que a gente vai usar, e depois no detalhamento do termo de poço. Eu acho que talvez eu vou falar só do grid, mas acho que dá para começar o poço e para a gente terminar na aula que vem, tá bom? Então, vamos falar disso. Então, a gente viu lá a equação, solução, como é que fica, tal. A gente vai começar a entrar um pouco nas escolhas aqui, né? Então, eu até deixei para falar do termo de poço aqui, porque o poço também é uma escolha. Vocês vão ver que o poço a gente vai ter que trabalhar em como que a gente vai escrever as equações para o poço injetar ou tirar fluido do reservatório. E isso vai depender de algumas condições de contorno, a gente vai ver como é que a gente especifica isso, e essas condições mudam do passado para o futuro, então tudo isso a gente vai ver um pouquinho em detalhes. O João falou um pouquinho disso para vocês na aula sobre integração, né? E hoje eu vou tentar dar um pouco de detalhe no poço. Ele falou bem da integração do poço com o sistema de produção. Hoje eu vou falar do poço especificamente, tá bom? Então, primeiro a gente vai começar com o grid, depois eu vou falar do time step, vou dar algumas dicas aí de escolha de grid, time step, e depois de poço, porque o poço ele é também influenciado por isso tudo. Tá? Vamos começar com o grid, então. O grid, existem vários grids disponíveis aí, né? Aí, cada área de engenharia tem um grid diferente, tem as coisas. O grid mais comum aí, mais fácil de fazer, uma discretização mais simples é o cartesiano, porque o cartesiano é muito simples de gerar, inclusive, né? Eu posso falar, o cartesiano é o seguinte, eu vou de tanto a tantos metros, de tanto em tanto, e ele automaticamente gera o grid lá e está feito, né? Ele é muito simples de gerar e muito fácil de fazer. Aí, para alguns problemas, por exemplo, eu posso querer trabalhar no grid cilíndrico. Por exemplo, se eu estiver trabalhando numa análise de teste de poço, né? Eu estou querendo apenas investigar a região próxima a um poço, né? E eu sei que o fluxo ali ele é perpendicular aí à entrada do poço, então ele vai ter um fluxo bem próximo de um sistema de coordenadas cilíndrico. Então, talvez para essa situação eu queira usar um grid cilíndrico. A gente vai ver um exemplo aqui, né? A gente vai ver daqui a pouquinho que a regra número 1 básica de escolha de grid é que eu vou querer alinhar o máximo possível o fluxo ao grid, né? Então, se eu sei que o fluxo tem um formato em direção ao poço, de um poço horizontal, de um poço vertical, a forma mais trivial para colocar o grid ao redor do poço seria um grid cilíndrico, né? Então, é isso que a gente vai tentar fazer. A outra regra que a gente vai ver daqui a pouquinho é que eu quero mais informação onde eu estou tendo mais mudança das variáveis primárias, por exemplo. Então, se tem algumas regiões, como eu estou mostrando aqui do lado, em que eu quero mais informação, eu posso refinar mais essas regiões e refinar menos outros. Isso é o que a gente chama de grid, um refinamento local, certo? Tem algumas situações em que eu posso querer fazer isso. Eu tenho um grid cartesiano por trás, mas um refinamentos locais em regiões específicas. Aí eu tenho grids híbridos, por exemplo, que eu posso misturar, por exemplo, um grid cartesiano global com um cilíndrico aqui dentro, para modelar o poço, certo? Eu vou tendo aqui. E depois eu tenho grids especiais, que foram desenvolvidos ao longo do tempo. Aí tem os grids mais famosos desses especiais, são o Corner Point e o Voronoi, né? Eles surgiram mais ou menos na mesma época. O Voronoi tem algumas características, o Corner Point tem outras, mas pelo fato das simuladores comerciais terem adotado o Corner Point como os dois tentam resolver a mesma coisa, né, que são geometrias complexas. Mas como o Corner Point foi adotado aí pela maioria dos simuladores comerciais, ele ficou muito mais famoso do que o Voronoi, mas os dois têm características parecidas, tá? Vocês vão ver depois que mesmo o cartesiano tem duas formas de escolha. Desculpa, primeiro, a primeira forma de escolha é eu colocar o grid, vamos supor que eu quero colocar esse grid, e depois a cada bloco é representado pelo centro desse grid. A outra forma que eu tenho que fazer, por exemplo, se eu tenho esse reservatório aqui, é o contrário. Eu posso querer representar alguns pontos, que são esses daqui, por exemplo, e aí o grid, eu represento os pontos onde eu quero
eu tenha blocos, e depois os blocos são determinados a partir dos centros. Ou seja, nesse caso aqui vai ser algo desse tipo. Então, aqui eu primeiro fiz o grid, e depois cada bloco é representado pelo centro do bloco. Aqui, primeiro eu coloco os pontos, e depois cada bloco é representado. Aqui eu vou fazer uma linha reta entre esses dois pontos, aqui é uma linha reta entre esses dois pontos, assim por diante. Eu vou fazer uma linha reta entre esses dois pontos. Então, um cartesiano eu posso fazer dessas duas formas, né? O Voronoi, ele é uma extensão dessa forma aqui. Só que, se eu pegar esse grid aqui e esses pontos não forem distribuídos de maneira ortogonal, se eu tiver um ponto aqui, por exemplo, ele vai estar uma linha desse tipo aqui. E aí ele começa a ter linhas tortas, e então ele consegue se adaptar a uma geometria não regular, né? Então, no Voronoi, basicamente, eu vou colocar os pontos, e aí, a partir dos pontos, eu determino o grid. E aí, ao colocar os pontos, eu vou colocar pontos distribuídos de forma a acompanhar uma geometria complexa de um reservatório de petróleo. O corner point, ele é um derivado do primeiro aqui, né? Porque primeiro ele vai olhar a geometria do reservatório, ele vai escolher os cantos dos blocos para que essa geometria acompanhe uma geometria complexa de um reservatório. E uma vez feito o grid, eu vou popular os pontos, tá? Então, no fim, eles são a mesma coisa, né? Só que eles são gerados de forma diferente. E no fim, eles apresentariam o mesmo tipo de qualidade de solução, mas hoje a gente tem os corner points disponíveis em simuladores comerciais. Então, o Voronoi, na área de petróleo, foi basicamente abandonado, tá? Então, até esses grids nasceram em épocas muito parecidas. Aí a gente, há um tempo atrás, a gente tinha muita dificuldade de fazer grid, porque a gente tinha que fazer tudo na mão, né? Simuladores tinham que fazer. Então, o cartesiano é muito fácil. Eu falo, ó, ele vai começar de 0 até 100, eu vou querer detalhar de 25 em 25 metros. Ele vai lá e coloca de 0 até 100, de 0 até 100, 25 minutos, fez um cartesiano de maneira muito simples, né? Mesmo um grid híbrido aqui, em refinamento local, eu posso falar, o bloco 2,2 eu vou refinar em 5 por 5. Ele vai lá e divide. Então, é uma regra muito básica, o usuário vai simplesmente estabelecer o início, o final, a variação, e ele vai lá e coloca o grid. Já um corner point é bem complexo, porque eu tenho que especificar os cantos do bloco, tenho que fazer tudo e tal, então isso aí pode ser complexo, né? Então, de gerar na mão, né? Então, antigamente era meio complicado de fazer. Mas hoje em dia, com ferramentas como Petrel, essas coisas, eu já faço um corner point automático ali a partir da geometria do reservatório. Então, ficou automático, ficou muito mais fácil de fazer. Como ele tem algumas vantagens que a gente ainda vai tratar aqui, eu já falei algumas, tá, mas ele tem vantagens, principalmente para reservatórios com geometria complexa, ele tem avançado cada vez mais aí, inclusive ante o cartesiano, tá? Então, é o que mais utilizado para casos reais. Então, aqui como o nosso foco é usar simulador, eu coloquei aqui algumas regras básicas para a escolha de grid, tá? Então, isso daqui vocês vão achar em alguns livros também, tá? Mas aqui eu resumi as principais. Então, eu tenho duas regras principais básicas, que é aquelas duas que eu falei. A primeira delas é que eu quero mais refinamento, onde eu tenho mais variação das propriedades primárias, né? No final, estou resolvendo N equações, 3 vezes N equações aqui, e essas 3 N equações vão resolver para pressão e saturação. Se eu estou mais preocupado com pressão e saturação, por exemplo, nesses dois locais aqui, nada mais assim, intuitivo do que refinar mais onde eu quero saber aquelas variáveis mais refinadas, né? Então, essas regiões de refinamento pode ser ao redor de poços, pode ser em locais que eu sei que tem um fluxo muito alto. Se eu olhar isso em relação ao Z, por exemplo, né, no reservatório pré-sal que eu tenho aquelas supercars, que são camadas de alta permeabilidade, eu posso querer refinar mais aqui, porque eu sei que eu vou ter mais fluxo aqui, né? Então, todo lugar que eu antecipadamente sei que eu vou ter mais fluxo, mais variação de pressão, mais variação de saturação, eu vou tentar colocar um grid mais refinado naquela região. Esse é o primeiro regra básico, né? E essa é um pouco mais fácil de atender, né? A outra é que, como eu sei que numericamente o erro é proporcional a quanto menos ortogonal eu tenho desses blocos aqui,
eu vou querer alinhar o máximo possível o fluxo aos blocos, certo? Então, se eu antecipadamente sei que eu vou injetar água nesse injetor aqui e produzir desse produtor aqui, eu sei que o fluxo vai ser nessa direção, eu vou tentar alinhar o grid o máximo possível nessa direção. Por quê? Porque eu vou ter erros numéricos menores e eu vou captar melhor o fluxo na direção do fluxo. Isso tudo seria ótimo se eu tivesse, né, um fluxo em uma dimensão, mas como eu tenho fluxos complexos, por exemplo, se eu tiver um poço aqui, um injetor, um produtor aqui, o fluxo vai vir por aqui, vai vir por aqui, vai vir por aqui, em geral é muito difícil a gente, né, saber antecipadamente onde ele vai e tal, exceto regiões desse tipo que eu falei, uma supercar, ao redor de um poço e tal, isso daí sim a gente sabe, né? Mas no reservatório como um todo é difícil. Então, se souber essa informação, eu vou tentar alinhar o grid ao fluxo. Mas se eu não souber, eu vou ter que colocar um grid genérico que alinha a geometria do reservatório, e aí eu vou ter que conviver com os erros numéricos de um fluxo não ortogonal. Tá? Então, essas duas regras básicas nos dão algumas coisas, umas regras secundárias, que é isso. Por exemplo, eu vou tentar observar a orientação da permeabilidade, por exemplo, para tentar alinhar o grid. O exemplo mais claro é do supercalho, né? Então, se eu sei que eu tenho uma supercar numa direção, eu vou refinar mais ali, porque eu sei que vai ter fluxo mais intenso por essa camada de alta permeabilidade. Se eu sei, por exemplo, que eu tenho um layer geológico aí, devido às faces, né, que a gente sabe que são mais permeáveis que outros, de novo, eu vou fazer isso, por exemplo. Se eu sei que a permeabilidade X é maior do que a Y, eu vou tentar alinhar mais ao X, né, e assim por diante. Se eu tenho um reservatório complexo com fluxo em todas as direções, não tem jeito, eu vou ter que conviver com ele. Né? O refinamento do grid, então, ele vai... Então, de novo, ao redor do poço, o ideal seria colocar um grid híbrido com coordenada cilíndrica, porque eu sei que ao redor do poço eu vou ter um fluxo radial, certo? Ou seja, se eu tenho um poço lá que a gente vai tratar no finalzinho da aula de hoje, mas acho que mais na aula que vem, eu sei que o fluxo vai ser radial. Então, se eu tiver um grid radial aqui é melhor, porque eu estou ortogonal ao fluxo. Né? Se eu colocar um grid de refinamento cartesiano, como estou vendo aqui, o erro vai ser um pouquinho maior. Então, a princípio, é isso. Nem sempre dá, mas eu vou sempre tentar fazer isso. E aí, a segunda derivada, a regra derivada daquela principal é isso. Eu vou tentar fazer um refinamento maior em regiões em que eu sei que vai ter uma variação maior de pressão e saturação. Então, vai ser função aí do modelo físico e tal, onde eu sei que vai ter região com mudança abrupta de condições de fluxo, eu vou colocar refinamento maior. Onde é isso? Por exemplo, nos poços. Né? Por exemplo, perto de poço, eu sei que a variação de saturação é maior. Então, é natural que, se eu for fazer um grid irregular, que eu vá refinar mais perto do poço do que perto de um outro poço. Depois a gente vai ver os erros aí de blocos de poço também, não. O que vem, vocês vão ver que isso é condizente. Assim, quanto mais refinado perto do poço, melhor. E quanto melhor a modelagem do poço, melhor eu vou prever a produção, logicamente. Né? Então, por exemplo, se eu tiver regiões mais homogêneas ou mais heterogêneas, naquelas mais heterogêneas eu vou querer mais refinamento. Não só porque eu consigo representar bem, melhor a geometria, mas como numa região homogênea eu vou esperar um fluxo mais uniforme, mais uma frente de saturação. Né? Numa região mais heterogênea eu vou esperar um fluxo mais não uniforme, né? Porque se tiver canais, barreiras, vugs, esse tipo de coisa, a tendência é que eu vá acompanhar, o fluxo vá acompanhando essas regiões de mais alta permeabilidade. Então, quanto mais heterogêneo, em teoria, mais refinado precisa ser o meu grid. Tanto para representar melhor a heterogeneidade, quanto para acompanhar melhor o fluxo, né, nessas regiões. Então, esses são dois exemplos, mas toda vez que vocês antecipadamente souberem que eu tenho condições de fluxo que estão mudando muito, ou pressão ou saturação, eu vou querer mais refinamento. Tá? Aí tem algumas regras que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas já que eu estou falando de grid aqui, por exemplo, em geral é recomendado eu não ter blocos, poços aí em blocos vizinhos. Por exemplo, se eu tiver um poço aqui, é bom eu não ter um poço no bloco vizinho, que a gente vai ver que depois o erro de poço está um pouco relacionado, né, às condições de fronteira do bloco. Então, se eu já tiver um poço aqui e no bloco vizinho já tiver outro poço,
Então, se eu tenho um campo terrestre, que eu tenho postos lá de, sei lá, de 200 em 200 metros, 500 em 500 metros, se eu colocar um bloco de 200 metros, eu vou ter ter posto em todo o bloco. Isso causa um erro grande aí, né? Então, nesses casos, eu vou ter que refinar mais. Não tem muita solução. Eu também, quando eu vou fazer grids irregulares, tentar evitar mudanças abruptas. Por exemplo, eu tenho um bloco muito grande com esse daqui, por exemplo, um refinamento aqui. Então, vamos supor que esse bloco aqui é não refinado e esse bloco aqui é refinado. E aí, o que eu estou fazendo? Esse bloco aqui está sendo representado pela propriedade média aqui no centro e esse daqui. Então, esse fluxo aqui, ele vai ser não ortogonal nessa situação. Quanto mais refinado eu refinar aqui, menos ortogonal. Então, ela tem mais erro. Então, tem que tomar um certo cuidado aqui, não refinar demais. Então, se eu quero fazer um refinamento muito grande aqui no bloco, talvez fazer uma transição. Eu refinar esse bloco um pouquinho, esse aqui um pouquinho mais, depois o outro aqui. Eu posso fazer um refinamento gradual aqui para não ter erros muito grandes. E aí, aquela regra que eu falei para vocês, né? Quanto mais refinamento, quanto mais irregular, maior o custo computacional, certo? Idealmente, né? Hoje em dia, a gente tem como fazer isso. Eu fazer uma análise de sensibilidade. Aí, como é muito fácil hoje gerar grids diferentes via Petrel, a recomendação é que a gente tente fazer aí uma análise de sensibilidade. Por exemplo, eu fiz um grid com 100 mil blocos. Vou fazer um grid com 200 mil blocos. O resultado deu parecido, então significa que os 100 mil blocos está suficiente, ou com erros parecidos aos 200 mil blocos, e ele é mais rápido, então eu vou usar. Mas, de repente, eu fiz com 100 mil, fiz com 200 mil, o resultado mudou bastante, talvez o grid de 100 seja muito aproximado. Então, talvez eu queira manter. Eu posso fazer uma análise de sensibilidade. Ou faço um refinamento local, o resultado mudou pouco, e ele está atrasando a simulação, eu tiro. Né? Faço um modelo híbrido no posto ali. O resultado mudou pouco. Eu vou tirar isso daí. Né? Então, essas são as regras básicas aí de escolha de grid. Né? Logicamente, eu acho que até meio intuitivo, meio fácil pensar aqui que quanto mais fino, melhor, e quanto mais fino, aonde as variáveis mudam mais, melhor também, né? Mas quanto mais fino, mais caro. Né? Basicamente é isso que a gente vai ter que escolher. E a escolha entre cartesiano, corner point, isso, assim, a princípio, não sou contra, né? Mas os mais utilizados são os corner points e o cartesiano, são os que mais utilizam. Esse daqui, por se adaptar melhor à complexidade dos reservatórios, né? E por conseguir ter uma análise visual do reservatório muito melhor do que um grid cartesiano, como a gente falou na aula passada lá. E esse daqui, por ser mais rápido, mais fácil de fazer, e por permitir erros menores e soluções mais rápidas, eu consigo usar modelos com maior número de blocos, comparando o mesmo tempo computacional do corner point. Mas mesmo com essas vantagens e desvantagens, eu diria que hoje na indústria do petróleo, com as facilidades que a gente tem de gerar grid, 95% dos modelos são corner point. Tá? Porque tem algumas vantagens do corner point que eu consigo resolver fazendo um corner point mais suave. Por exemplo, eu não preciso fazer um corner point muito radical, que mude muito. Eu posso fazer um corner point que seja refinado o suficiente para acompanhar a geometria, mas não ter mudanças muito bruscas, esse tipo de coisa. Né? Então, é o que normalmente a gente tem feito hoje em dia na prática. Né? Então, a gente vai ver. Aí eu estou mostrando alguns exemplos de como a matriz fica e como o grid está influenciando aqui a matriz. Então, lembrando que quanto mais zerada essa matriz, mais rápido de resolver, e quanto mais determinada essa matriz, né, quanto mais eu conhecer a estrutura da matriz, também mais rápido de resolver. Né? Então, por exemplo, se eu tiver um sistema 1D, eu vou ter um sistema tridiagonal, porque cada poço só tem cada bloco só tem dois vizinhos, então tem a diagonal principal, que é a variáveis do próprio bloco, e as variáveis do bloco vizinho da frente e de trás, então tem três diagonais. Tem um monte de zero aqui, um monte de zero aqui, então essa matrizinha aqui eu consigo resolver bem rápido. Né?
Se eu tiver um grid 2D, eu vou ter uma pentadiagonal, como a gente viu, a matriz principal, depois 4 vizinhos, devido aos 4 vizinhos que pode acontecer. Sendo que nos vizinhos do canto, né, dos cantos e das laterais dos cantos, eu tenho um número de diagonais menores, logicamente, né? Aqui, por exemplo, em 1 eu só tenho 2 vizinhos, e aí a mesma coisa em 18, no 6, assim por diante. Mas a matriz tem um pentadiagonal também. A solução dessa matriz é um pouquinho mais demorada do que essa, mas também é fácil porque eu conheço bem a estrutura aí da matriz e consigo resolver isso de maneira mais fácil. Para o modelo 3D, ainda cartesiano, eu vou ter 7 diagonais, né? Cada bloquinho aqui tem, né, pode ter 6 vizinhos e mais as variáveis do próprio bloco. Então, 7 diagonais. Aí a matriz tem um pouco menos de zeros, ela é mais preenchida, vai demorar um pouco mais para resolver, mas também com uma estrutura bem conhecida e bem determinada, né? Aí, se eu tiver um grid regular, por exemplo, né? Se eu, por exemplo, colocar aqui um grid, vamos pegar um 2 aqui, e aqui vamos supor que eu estou refinando em 2, né? Aí a primeira coisa que eu tenho que fazer é ordenar os blocos, né? Então vamos supor que eu ordenei dessa forma, porque a forma com que eu vou ordenar também importa, né? Veja aqui que o bloco, elas estão ordenadas bem aqui, porque eu ordenei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, depois 10, 11, 12, por isso que ele deu isso daqui. Se eu tivesse ordenado 1, 2, 3, 4, 5, ele ia dar um vizinho, né, de outro bloco. Os blocos vizinhos são os mesmos, mas o número ia mudar, então a posição da matriz ia mudar, né? Então, logicamente, num cadenciano simples, eu vou ordenar numa ordem bem regular, variando primeiro o I, depois o J, depois o K, ou primeiro o J, depois o K, depois o I, assim por diante. Mas no grid regular, a primeira coisa eu já tenho que escolher a ordem, né? Então, vamos supor que eu escolhi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Né? Então, já dá para ver aqui que a minha matriz já não vai ser mais regular, porque, por exemplo, o 1 tem 2 vizinhos, o 2 tem 2 vizinhos, mas aqui era 2 e 3, mas aqui é 1 e 5. O bloco 4 tem o 5 como vizinho, 3, 2 e 4, mas já não é mais aquela numeração regular. Então, a minha matriz vai ficar irregular. E aí, ao ficar uma matriz irregular, eu vou ficar com a solução mais difícil, porque eu não tenho soluções, eu tenho soluções mais fáceis para estruturas conhecidas. Eu posso até pensar numa solução para uma matriz particular daquele caso, mas como o simulador tem que ser genérico, ele permite qualquer grid, eu vou ter que usar para esse tipo de solução uma solução que prevê qualquer possibilidade. Eu posso ter N vizinhos, tá? Aí a solução fica bem mais lenta. Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas tem toda uma área de numérica, matemática, tal, que estuda esse tipo de coisa, né? Como tornar a solução mais rápida para matrizes bem conhecidas e estruturas conhecidas e também para as estruturas irregulares como essa aqui que eu desenhei, né? Mas a regra básica é essa: quanto mais conhecida, melhor, mais rápido, e quanto mais regular, pior. E ele é pior porque eu vou ter uma estrutura diferente, e ele é pior porque daqui a pouco a gente vai ver aqui no time step, eu tenho blocos de tamanho diferentes, então a convergência deles vai ser obtida em número de iterações diferentes. Então, o bloco 7, 6 e 5 são grandes, eles vão convergir rapidamente e vão ficar esperando lá. 1, 2, 3, 4. Eu vou ficar fazendo iterações e resolvendo toda a matriz de novo, porque tem um bloco, 2 blocos que não convergiam, né? Isso vai tornando a solução mais lenta. Estou falando aqui, parece óbvio, para mim que já vi isso várias vezes, mas se tiverem dúvidas, me avisem. Tá? Então, vamos falar um pouquinho da discretização, né? Que no tempo. A gente falou um pouquinho no espaço, vamos falar um pouquinho da discretização no tempo, que a gente viu que a gente usa aquela derivada aqui de massa no tempo, de variável no tempo, que é basicamente a propriedade em n mais 1 menos n dividido pelo ΔT, e erros da ordem de ΔT que a gente está desprezando aqui, que são os erros numéricos. Então, se eu fizer essa aproximação, e eu estiver pensando no controle implícito, né, da solução, que é o que a gente está vendo aqui, depois a gente vai falar um pouquinho do índice, eu tenho que o erro aqui de truncamento, ele vai crescer com o tamanho do time step, como a gente viu, né? Ele é da ordem do time step. Então, se eu usar time steps menores, o erro vai ser menor. E se eu usar time steps maiores, o erro vai ser maior. Além disso, tem uma certa vantagem, porque se eu tiver time steps menores, ele vai convergir mais rápido. Lembra que a convergência daqui para cá
ele vai passar por várias iterações, né? E eu começo chutando as variáveis no começo do time step, e aí vou calculando as derivadas, lá como a gente mostrou naquela equaçãozinha, né? Até chegar na solução do resíduo, né? Se eu tenho um time step pequeno, eu talvez consiga convergir numa iteração só. Se eu tiver um time step grande, talvez eu vá convergir em 3 iterações. Então, não necessariamente um time step maior é mais rápido, né? Ele vai tendendo a ficar mais rápido, mas se eu também aumentar demais, eu vou ter um número de iterações muito grande. Então, pensando nisso, aqui eu montei esses slides aqui, pensando nisso, é que os simuladores fizeram que o time step fosse calculado de forma automática pelos simuladores comerciais, né? Como eles vão fazer isso? Eles vão tentar prever a variação de pressão e saturação, prever para não ter uma mudança muito grande. Então, se eu estou prevendo que a mudança é muito grande, então eu vou usar um time step menor para que eu consiga convergir mais rápido, né? Se eu estou prevendo que a mudança é grande, eu vou aumentar esse time step. E aí, num extremo, se eu aumentar demais, eu posso até não convergir naquele número máximo de iterações, e aí tem que cortar a time step, fazer tudo de novo, e isso vai atrasar mais ainda, né? Então, baseado nessas regras todas, é que hoje em dia vocês não têm que se preocupar muito com o time step lá no simulador. Eu vou colocar só algumas regras básicas aqui, mas basicamente ele vai começar com um time step pequeno, que vocês vão informar para eles, para o simulador. Se ele não tiver nada informado, ele vai usar o default dele lá, que é cada simulador tem o seu, e ele vai fazer a primeira iteração com aquele time step e vai verificar se a solução foi muito rápida e convergiu tudo muito rápido. No próximo time step ele vai aumentar um pouquinho. Se a solução da segunda também foi rápida, ele vai aumentar um pouquinho. Então ele vai aumentando conforme a solução foi fácil. Se a solução foi difícil, ele começa a diminuir, certo? Então basicamente a regra é essa, né? Por quê? Porque o total de simulação ele não é baseado só no tamanho do time step. Ele é um número de time step vezes o número de iterações em cada time step. Então não adianta nada, vamos supor, eu quero simular um ano, eu vou fazer de mês em mês, eu vou fazer 12 time steps. Não adianta nada eu ter só 12 time steps, só que cada iteração demora 10, porque aí eu vou fazer 10 vezes 12, eu vou resolver o sistema 120 vezes. Se eu, por exemplo, pegar, vamos por meio mês aqui, mas em vez de 10 iterações eu usar 3, eu vou fazer 24 time step, mas vezes 3 iterações, que vai me dar 672 vezes. Então, a relação ótima não é quanto maior o time step, melhor. A relação ótima é quanto menor a relação, o número de iterações vezes time step, melhor. E como a gente ainda não sabe como é o número de iterações, o simulador vai fazendo isso de forma automática, né? Então, espero que tenha ficado claro, né? Mas basicamente a regra é essa. Ele começa com um time step bem pequeno, informado para ele, ou default dele mesmo, e converge o primeiro time step. Se na primeira ele convergiu em uma, duas iterações, ele viu que está folgado, ele aumenta para o segundo. Se na segunda ele faz, ele vai voltando. Então, basicamente, a regra que ele usa é isso. E a gente vai estabelecer um controle de time step com vários parâmetros que vocês, como usuários, vão informar. Por exemplo, vocês podem informar o máximo erro de truncamento ou balanço de materiais. Você fala, se o erro do resíduo lá foi maior do que tanto, eu quero fazer mais iterações. Eu quero uma máxima variação de variáveis primárias, por exemplo, que é a mesma coisa que a gente viu lá, né, nas equações, aquele epsilon 1 e epsilon 2 lá. Então, um é o erro na equação do resíduo e o outro é o erro na variável. Então, ele vai estar sempre dentro dessas duas variáveis possíveis aí. Mas eu posso limitar também aqui um time step máximo, eu posso limitar um time step mínimo, eu posso informar para o simulador o número máximo de iterações que eu quero para convergir. Então, tem uma série de parâmetros, que é isso, só olhando o manual de cada simulador que vocês têm para ver o que ele permite ali, certo? A regra básica é que a gente começa com um time step pequeno, que a gente vai ver daqui a pouquinho, vai ver se essa solução for fácil, vai aumentar um pouquinho, se a solução for fácil, vai aumentar mais um pouquinho e assim por diante. Até que a solução aqui for um pouco mais difícil, aí ele pode diminuir um pouquinho, ou ficar igual, ou não passar mais.
e vai diminuindo, e então vai se adaptando aí ao tamanho, vai crescendo e diminuindo. Só que se ele crescer demais, se ele falar, eu permito 40 dias, eu permito 60 dias, talvez eu não queira fazer isso, porque eu quero, por dois motivos. Primeiro, que eu não quero que o erro de truncamento seja muito grande, então, mesmo que a solução seja rápida, ele pode querer um time step menor para diminuir o erro de balanço de materiais, o resíduo menor, né, e questões mais precisas. E o outro que eu posso querer, por exemplo, analisar o que está acontecendo de mês em mês, eu posso acontecer e não esperar um ano para saber como as variáveis estão, ou 6 meses, assim por diante. Então, eu tenho, o simulador permite eu colocar um máximo controle de time step. Assim como ele permite, às vezes, colocar um mínimo, falar menor do que esse, não importa, mesmo se eu não convergir, aí eu vou determinar o que o simulador vai fazer. Se atingir esse mínimo, é porque a solução está tão difícil que eu vou parar a simulação e ver o que está acontecendo, por exemplo. Ou eu quero, se eu tiver um time step mínimo, eu vou seguir com a solução mesmo com erro de truncamento maior, porque às vezes pode ser um problema momentâneo, daqui a pouco ele vai resolver, né? Então, todas essas opções que eu estou falando estão disponíveis lá. Vocês podem trabalhar, olhar lá as palavras-chave e escolher. Eu quero um mínimo tanto, eu quero um máximo de tanto, eu quero um número de máximo de iterações, eu quero um erro de truncamento menor do que tanto, um erro de variação de variáveis tanto abaixo de tanto. Dado toda essa condição, o time step hoje em dia nos simuladores é automático. Tá? Então, eu estou dando um exemplo aqui, por exemplo, eu comecei com ΔTN, né, que é o primeiro time step, eu tenho lá as variações de pressão e saturação, eu vou informar para o simulador, eu não quero que a minha pressão varie mais do que tantos PSI, do que 100 PSI, ou eu não quero que a minha saturação mude mais do que 0,05, eu não quero que a saturação de gás mude mais do que 0,05, por exemplo. Então, eu vou estabelecer o máximo dessas variações, né? E eu posso estabelecer também um número de iterações. Então, baseado no número de iterações e na variação de pressão e saturação, ele vai escolher o próximo da ΔT baseado nessa regra. Se foi tudo super tranquilo e está tudo abaixo dos limites que eu permito de variação das variáveis e do número de iterações, o ΔT, no próximo ΔT, vai ser maior do que o anterior, certo? Que é a escolha do próximo ΔT. E aí ele vai caminhando nesse sentido, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, essa fórmula aqui e vai fazer uma fórmula proporcional. Por exemplo, se o ΔT primeiro era um dia, foi tudo tranquilo, a variação de pressão foi menor do que esperado, a saturação foi menor do que esperada, o número de iterações foi menor do que esperado, e o próximo time step vai ter um ΔT de 2 dias, por exemplo, ou de um dia e meio, baseado nisso daí. E aí vai subindo, aqui tem até eu posso não querer subir muito rápido, né, por alguns motivos, tá? Ele pode usar um fator redutor aí, porque se eu subir muito rápido, eu posso também começar a cortar time step, essa coisa não é boa, então ele vai mantendo um controle, ele permitiria aumentar para 2 dias, mas ele vai 1,8 dia, por exemplo, ele vai devagarzinho, 1,5 dia, vocês vão poder estabelecer todos esses parâmetros aí, olhando as palavras-chave do controle numérico do simulador. E aí, felizmente, toda essa parte de time step hoje em dia é automática, né? Antigamente a gente tinha que fazer tudo na mão, hoje em dia é todo automático. Só um pouquinho de cuidado com os valores default do simulador, se vocês forem fazer alguma simulação muito diferente, por exemplo, que se eu não informar nada disso, todo simulador tem um default, né? Porque como ele precisa de tudo para fazer os cálculos, se eu, por exemplo, não estabelecer a máxima pressão, a máxima variação de saturação, o máximo de iterações, o máximo time step, ele vai ter default para tudo lá, né? E o default dele é, geralmente, para o simulador correr o mais folgado possível para a simulação ir rápida. Então, se eu estou simulando algo que eu quero muita precisão, cuidado com os valores de default. Pode falar, Pablo. Bom dia a todos. Não, Denis, só aí nesse ponto que você tocou, só para o pessoal lembrar, eles fizeram um tutorial e eles vão lembrar que quando eles trabalhavam com um modelo de fratura hidráulica, eles tiveram que justamente trocar o time step no mínimo no tutorial. Então, acho que aí o pessoal já deve lembrar desse exercício. Ou seja, a gente deixando o time step esse que você fala por default, ele não convergia a simulação. Aí a gente trocou para um time step menor, quando trabalhou num caso de fratura hidráulica, né, que ele tem que fazer um refino maior, e aí a gente conseguiu fazer
fazer, rodar a simulação até o final do tempo, né? Perfeito. É isso mesmo. Então, aos poucos, vocês vão passar por vários desses exemplos aí, né? E muitos deles, assim, a maioria dos usuários de primeira viagem assim, de simulador acaba usando todo o default lá do simulador, né? Tem que tomar bastante cuidado, porque os próprios fabricantes colocam defaults mais folgados, porque eles assumem que a simulação quanto mais rápida é melhor. Então eles colocam defaults bem folgados aí para para a simulação ir rápido, né? Então, numa primeira simulação, ok, mas esses defaults vão causar um erro de balanço de materiais maior, ou vão ter um problemas como esse que o Pablo está falando, aí eu vou ter que diminuir o time step mínimo. Então, se vocês encontrarem problemas aí nos valores de default, vocês vão ter que estudar o manual, verificar o que fazer, e, em geral, o que fazer é isso, diminuir time step, diminuir a convergência, diminuir o critério, né, de aumento de time step. Uma coisa que é uma palavra-chave que a gente tem lá, que é bem constante, bem importante, desculpa, é toda vez que eu tenho uma mudança brusca, eu vou reduzir o time step de novo. Então, vou dar um exemplo bem rápido aqui. Vamos supor que eu entrei com o posto produtor no dia zero, né? Vou começar a simulação, e aí eu começo com um time step bem pequenininho aqui, vamos supor de um dia. Aí simulou 2 dias, e aí depois simulou 4 dias, foi aumentando até que ele simulou lá, tal, chegou no dia 30 aqui. O último time step, sei lá, foi de 10 dias, né? Chegou aqui no dia zero, no dia 1, 2, até chegar no dia 30. E vamos supor que no dia 30 entrou um outro poço, certo? Então aqui entrou o poço 1, produtor, e vamos supor que aqui entrou o poço 1, injetor. Toda vez que eu tenho uma mudança desse tipo, né, eu posso falar o seguinte: não, eu estava prevendo que o time step de 10 dias estava bom, porque eu estava com uma situação com pouca mudança. Como entrou um poço injetor, eu vou esperar uma mudança maior. Então, o simulador automaticamente, quando entra um poço, quando sai um poço, quando fecha um poço, esse tipo de coisa são mudanças bruscas, ele vai começar tudo de novo. Então, ele vai começar o próximo time step a partir da entrada do segundo poço. Só que ele vai começar, eu digo, mas vocês que vão escolher o valor, né? E vão escolher se querem fazer isso ou não. Mas, em geral, isso é bom, né? Entrou um posto injetor 2, ele vai reduzir de novo o time step para 1 e vai começar a aumentar de novo. Aí entrou o posto 3, ele vai reduzir e começar de novo, né? E isso tem duas vantagens. Primeiro, que eu fico mais preciso, né? Quando eu começo a ter as vazões de injeção e produtor dos postos. E segundo, que evita, por exemplo, se eu tentasse colocar um time step de 10 dias aqui, quando entrar o posto 1, aquele bloquinho onde o posto 2, aqui, injetor, que foi colocado, ele estava convergindo bem porque não tinha nada ali. A hora que eu coloquei o injetor, vai mudar muito a pressão de saturação e ela pode mudar mais do que essas variáveis aqui que eu estou fazendo, a iteração pode ser maior. Aí ele vai tentar 10, vai converter para 5, depois vai converter para 2,5, aí, por exemplo, resolveu. Aí vai seguir. Mas eu gastei tempo fazendo isso, né? Eu gastei uma iteração fazendo 10, não fui até o máximo de iterações, não convergi, cortei, fiz. Se cada vez que entrar um posto eu ficar fazendo isso e corta time step e volta, é bem prejudicial para o tempo, né? Então, em geral, os simuladores têm esse artifício aí de teve uma mudança brusca conhecida de entrada, saída de posto, fechamento de posto, ele vai recomeçar e vai fazer recomeçar com time step pequeno e vai aumentando se for possível. Então, essa é uma coisa que também é importante para vocês observarem. Então, acho que para posto é isso, não tem muita coisa mais para falar, é só ficarem bem atentos a isso, né? E, no final, aquele conselho que eu sempre dou, né? Olhem o erro de balanço final da simulação de vocês, que ele pode estar muito acima daquilo que vocês estão querendo de precisão para aquele problema. Aí eu vou ter que mexer nesses parâmetros numéricos para que ele seja mais preciso. Certo? Para mexer nesses parâmetros numéricos, eu vou lá estudar as palavras-chave que cada simulador tem, mas, em geral, ele vai estar associada a ter time steps menores, né? Então, eu posso diminuir o time step máximo, posso diminuir esse primeiro time step aí que eu vou depois de uma mudança brusca, eu posso diminuir a tolerância para convergência, e vou fazendo várias dessas mudanças, né? E essas mudanças vão tendendo a fazer a simulação ficar mais precisa, só que, logicamente, vai ficar mais, em teoria, mais lenta, né? E aí vão escolher a melhor relação.
Aí tem aquela opção hoje em dia disponível, além disso tudo, que o Guilherme Avanço mostrou para vocês, que eu também recomendo sempre passar, que é aquele tuning numérico, né? O tuning numérico é que o próprio simulador vai fazer uma análise de sensibilidade desses parâmetros numéricos para que ele consiga a melhor relação aí de balanços materiais e de tempo de solução. Então, vamos supor que eu vou fazer um processo de otimização aí, que eu vou gastar, sei lá, 3.000 simulações fazendo as simulações. Então, na primeira iteração, em vez de já sair usando, eu posso usar esse tuning numérico, ele vai fazer algumas dezenas de simulações ali, para escolher o melhor parâmetro numérico para esse problema. Então, eu vou gastar algum tempinho ali estudando isso, mas uma vez que eu faça isso, eu posso ter uma simulação, às vezes, 5 vezes mais rápida, né, 3, 4 vezes mais rápida, e para fazer 3.000 simulações eu vou economizar muito tempo. Né? Então, o túnel numérico ajuda bastante hoje em dia e é recomendado. Né? Logicamente, dá para fazer algo até melhor que o túnel numérico, que é o que o Guilherme tentou mostrar lá, a gente faz bastante no nosso grupo, porque cada vez que eu vou fazer um processo de simulação, o número de simulações é muito grande. Né? Então, se eu conseguir uma simulação que é metade do tempo, eu vou economizar metade do tempo total. Se eu gastar um tempinho aí pensando nesse controle numérico, de time step, fazendo um túnel numérico, pensando nesses parâmetros bem feitinhos, vale a pena. Né? Eu posso fazer isso em relação ao modelo base. Vamos supor que eu tenho um cenário probabilístico, como vocês estão vendo, e cada simulação ainda, além de fazer 3.000 simulações para a estratégia, eu ainda vou testar 200 modelos. Então, o número de simulações é muito grande. Né? Então, se eu conseguir economizar tempo, melhor. Então, para time step, esses são os conselhos aí que eu posso dar para vocês. E cuidado com os valores de default do simulador, né? E cuidado sempre antes de iniciar um processo com muita simulação, não olhar essas coisas, porque às vezes vocês podem estar jogando tempo fora, né? Às vezes eu posso estar resolvendo um problema aqui em 10 horas que eu poderia estar resolvendo em 2, e se eu vou fazer milhares e milhares de simulações, vai ser muito mais rápido. Né? Então, vale a pena a gente gastar tempo nessa análise antes de iniciar um processo que envolve muitas simulações. Né? Aí, a última coisa que eu queria falar para vocês é do método implícito e a diferença para o método implícito. Mas também eu não vou falar muito, porque hoje em dia também isso é automático no simulador. Então, se realmente eu tivesse que escolher entre um e outro, acho que o curso aqui eu daria mais detalhes, mostraria vantagens, desvantagens de cada um deles, em que situações eu escolho um, em que situações eu escolho outro e tal. Mas como hoje em dia isso é automático, eu também só vou mostrar para vocês um pouco da diferença, né? E o que muda aí na diferença, e vou mostrar o método AIM, que esse é o método que eu recomendo vocês usarem, tá? Aí eu já falei um pouquinho disso na aula passada, então vou passar meio rápido aqui, mas se tiver dúvidas, me avisem, né? A diferença básica para um método totalmente implícito, se eu tiver 3 incógnitas, que eu tenho lá, pressão de óleo, saturação de água, saturação de gás, vou ter 3 variáveis, né? E aí eu tenho que ter 3 equações. Como eu tenho 3 equações, eu vou ter 3 vezes o número de blocos de equações. Por exemplo, 100.000 blocos, 300.000 equações. Para um método INPES, tentando simplificar esse processo, ele faz uma transformação das variáveis aqui, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas ele faz uma redução, ele vai pegar as 3 variáveis de componente aqui, ele vai tratar alguns dos termos de forma explícita, então aqui pelo próprio nome dá para ver o que é explícito e implícito, ou seja, ele é implícito em pressão e explícito em independência de saturação. Tá? Não é a saturação exatamente que ele trata explícito, mas os termos que dependem da saturação. Então, vamos supor que eu tenho uma equação bifásica aqui, óleo, água apenas, né, sem gás, só para simplificar, e eu tenho uma equação aqui que eu quero resolver como essa daqui, tá? Que é uma equação, de novo, tem o termo de fluxo, o termo de pressão, de saturação, de acumulação, assim por diante, né? O que ele vai fazer? Se eu simplificar isso daqui, eu consigo eliminar, eu vou fazer uma transformação dessas duas equações, vou transformar ela numa equação só, e eu vou ficar só com pressão como variável implícita, porque a saturação é conhecida. Se eu conheço a saturação, eu conheço os termos que dependem de saturação, então eu consigo eliminar elas das equações. Assim como eu eliminei PW, eu eliminei PG, ou SO, né, como relações conhecidas, eu posso eliminar a saturação de água e saturação de gás, que já que eu estou tratando elas explicitamente, eu vou eliminar as equações. Então, em vez de ficar com 3 equações por bloco,
eu vou ficar com uma equação por bloco, né? E aí, logicamente, ele é mais rápido, porque ele tem uma equação, em teoria, ele é mais rápido, né? Porque ele tem uma equação por bloco. Então, ao invés de 300 mil equações, eu vou ter 100 mil equações para resolver, certo? Por que eu digo que, em teoria, é mais rápido? Porque, ao fazer isso, eu estou assumindo que a saturação vai ser tratada explicitamente. Se eu vou tratar a saturação explicitamente, o time step não pode ser muito grande. Então, em algumas situações, eu tenho que limitar tanto o time step do implícito, que eu tenho que fazer isso várias vezes, né? E o implícito, por exemplo, eu poderia fazer uma vez só, que às vezes o implícito, em algumas situações, pode, mesmo resolvendo um terço das equações, ele pode ser mais lento por causa da limitação do tamanho do time step, certo? E, então, não é só vantagem. Falar, vou usar IMPS, que é mais rápido, porque tem um terço das equações. Ele é mais rápido, mas o time step é forçado a ser menor. Então, nem sempre um é mais rápido que o outro. E, além disso, ele pode não convergir em algumas situações, ele demora muito, chega naquelas 10 situações, como ele assume que a saturação não muda, né? Se a saturação mudar demais, e aí tem vários trabalhos que tratam disso e tal, ele pode não convergir aí em 10 iterações. Então, ele vai ficar cortando time step toda hora, e corta time step, corta time step. Então, além de se fazer mais time step, ele vai ficar mais nesse trabalho de vai e volta, vai e volta, né? Então, por isso que, em teoria, o IMPS é mais rápido, mas, na prática, às vezes, o implícito pode ser mais rápido, porque ele consegue avançar com time steps maiores, tá? Baseado nisso, a CMG, né, lançou esse método adaptativo, que depois os outros simuladores copiaram e tal, que ele simplesmente fala assim, bah, tá bom, o IMPS é problemático, onde a saturação muda muito, que prende o time step. Mas e se eu tratar alguns blocos de forma implícita e outros blocos de forma explícita? E eu vou tratar de forma explícita só, o implícita só onde eu preciso e explícito onde eu não preciso. Vou pegar um exemplo bem simples aqui, por exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui um reservatório, né, um grid, e aí eu tenho um injetor aqui e um produtor aqui, por exemplo. Então, eu sei que nesse bloco aqui, no começo, esse bloco aqui, eu não vou ter variação brusca de porosidade, de pressão, e muito menos de saturação. A água injetada não chegou aí ainda, e eu ainda não tenho fluxo, né, dos fluidos aí. Então, eu poderia muito bem tratar esse método IMPES, né, e tratar esse bloco aqui, que é de saturação, onde eu tenho posto, tal, tratar implicitamente, porque ali eu estou tendo variação de saturação, então eu trato implícito. Então, foi uma jogada muito inteligente, né, da simulação. Eu já volto aqui, mas eu tenho aqui um desenho, eu já volto nas equações. Mas vamos supor que eu tenho uma simulação 1D, onde eu vou injetar água aqui e vou produzir óleo aqui, certo? Então, num determinado momento, a minha frente de saturação está por aqui. Nos blocos lá atrás, onde eu estou variando pouco a saturação, eu posso tratar tudo IMPS. Nos blocos lá na frente, onde a saturação não mudou ainda, eu só tenho fluxo de óleo e tal, eu posso tratar como IMPS. Por quê? Porque eu estou assumindo que a saturação é igual, mas a saturação é igual mesmo, ou ela está variando muito pouco, né? Onde eu tenho que estar preocupado em resolver mais precisamente é onde eu tenho o avanço do fluido. Então, ele vai tratar essa região implicitamente. Então, o que ele faz? Ele, baseado time step anterior, ele verifica a variação de saturação. Ele pode começar implícito, por exemplo, mas ele vai verificar, variou pouco, então eu vou tratar IMPES. Aí vê o próximo time step, variou pouco, eu vou tratar IMPES, e assim por diante. Então, ele vai automaticamente usando 3 equações por bloco onde precisa e uma equação por bloco onde não precisa, certo? Esse método é chamado de método adaptativo, né? Adaptativo Implicit Method. E aí são poucas coisas que só tem vantagem, mas essa daqui, basicamente, pelo que eu vi até hoje, já vi rodada, ela só tem vantagem, ou seja, ela é tão precisa quanto o implícito e corre menos risco do que de ter um tempo longo do que o IMPES, né? E é mais rápido do que as duas, né? Ele é mais rápido que as duas nessas situações. Por que ele é mais rápido que o implícito? Porque em alguns blocos eu estou resolvendo só uma equação. Por que ele é mais rápido que o IMPS? Porque o IMPS vai ficar com essa convergência, ou time step muito pequeno, ou convergência que é quebrada toda hora e volta e resolve. O IM não, ele vai resolver
mais suavemente e vai usar na sua melhor relação aí de onde precisa é implícito e onde não precisa é IPS. Tá? Então, essa é uma vantagem. Aqui eu nem vou entrar muito em detalhe, vai ficar registrado aí na Transparency para você, mas como eu faço a transformação das equações, né? Mas basicamente, se a saturação é tratada explicitamente, né? Não implicitamente, eu vou reduzir das duas equações de balanço, aqui eu teria balanço de água e balanço de óleo. Eu vou eliminar esse termo aqui, né? Porque eu consigo eliminar isso daqui, multiplicando essa equação por uma constante, essa daqui, somando, isso aqui vai ser subtraído. Então, eu fico com uma equação só, né? E essa equação só vai depender só de pressão, né? Uma vez que eu resolvi a pressão, eu volto na equação e calculo a saturação, né? Então, para resolver o sistema, ele é tratado como explícito, né? E aí, quando eu resolvo a pressão, eu vou lá e calculo a saturação. Ou seja, primeiro eu calculo o campo de pressão e depois eu atualizo as saturações. Então, é feito em 2 estágios. Aqui eu vou mostrar um pouquinho da matrizinha, só para vocês verem. Por exemplo, se eu tiver esse exemplo aqui, e eu tiver essa situação, e eu quiser tratar esses blocos aqui de forma implícita e esses blocos ímpios, né, no primeiro time step, por exemplo, esta aqui seria a solução para esse sistema aqui, com 9 blocos. Eu até vou mostrar depois, tem a equação do poço já aqui, né, mas depois eu explico. Mas, teoricamente, se eu tiver um sistema aqui de 9 blocos, 3 equações por bloco, eu vou ter essa matriz para resolver. Se eu tratar ímpios, eu vou ficar com essa matriz para resolver. Eu vou reduzir o tamanho da matriz. Por quê? Porque, por exemplo, no bloco 1, que eu tinha 3 equações, 3 incógnitas, eu vou passar a ter só uma equação e uma incógnita. No bloco 2, onde eu tinha 3 equações, 3 incógnitas, eu vou passar a ter só uma equação e uma incógnita, e assim por diante. Então, eu vou reduzir isso daqui, nesse exemplo aqui que eu estou dando, de 3 vezes 9, 27 equações, para 3 vezes 2, 6, mais 7, a 13 equações. Então, eu vou ter 13 equações apenas, ao invés de 36. Né? Então, eu vou resolver, teoricamente, isso mais rápido. E eu não estou correndo o risco muito grande de ter que cortar time step, de ter que reduzir time step, porque eu já sei antecipadamente que no primeiro time step a variação de saturação em 1, 2, 3, 6, 9, 8, 7 vai ser baixa. Né? E aí, conforme isso vai avançando, logicamente eu vou mudando, né? Então, para fazer isso automático não é fácil, mas a CMG achou uma forma de fazer isso na matriz. Né? Essa redução para essa, eles fazem através da matriz. Essa redução de equações aqui que eu mostrei para vocês, que eu mostrei analiticamente, ela pode ser feita matricialmente, né? Foi o que a CMG fez, né? Ela fez essa redução da matriz de 36 equações para 13, como essa daqui, né? Então, a partir do momento que eu faço isso, ele reduz essa equação aqui, lá na matriz. Então, resolvi que só o bloco X, o bloco 2 e 3 vão ser implícitos. Ele vai lá, reduz todas as outras, e faz a redução na matriz. Né? Então, foi uma solução muito inteligente aí, que possibilitou essa solução automática. E aí, eu recomendo sempre vocês usarem o AIM, certo? Vocês vão usar lá o AIM. No AIM, vocês também têm que setar um parâmetro, quando que vocês querem que considere implícito, então você pode usar os defaults também, mas ele é sempre um método melhor para você começar. Se quiser também fazer um teste de sensibilidade, testar implícito, ou aumentar esse grau de implicitude que a gente chama, né, para ver se é melhor, pior, tal, mas em geral o AIM é uma boa solução. Tá? Acho que até na aula passada eu dei uns exemplos para vocês, eu posso até trazer na aula que vem, eu achei que estava aqui, mas eu coloquei lá e não coloquei aqui. A diferença de tempo realmente entre o implícito e o AIM para alguns exemplos práticos. Tá? Bom, aqui tem alguns dados que para a gente não é importante também, tem nos livros de simulação tal, assim, aqui ele estima mais ou menos o tempo, a vantagem de tempo, tanto em termos de memória, quanto em termos de tempo de trabalho que eu tenho para resolver para um sisteminha 2D, 3 fases, a diferença de um implícito para um ímplicito, né? Então, aqui, por exemplo, o número de diagonais vai crescer, né? O número de variáveis vai crescer, o trabalho vai crescer, né? Ao cubo aqui, né? A gente já está vendo, porque eu tenho que resolver as 3 equações, né? E a matriz vai ser 3 por 3, então vai crescer ao cubo aqui no caso, né? E a memória vai crescer aqui 9 vezes, né? Aqui cresceu 27 vezes. Então, o trabalho é bem mais lento se eu mudar de ímpios para implícito, né?
Mas cuidado, né? O time step vai ser menor, né? Então, é essa outra parte aqui. Tem algumas regras básicas, se você tiver interesse, de livros aí, que diz que o time step tem que ser menor do que uma certa variável aqui, que basicamente eu não posso ter muita mudança de variação de fluido dentro do time step. Então, eu posso até calcular a princípio, que é baseado nessa forma, que eu não vou entrar em detalhe aqui, quanto, por exemplo, de água ou de gás poderia entrar no bloco para eu considerar, que são as variáveis primárias nessa saturação de água e gás, para eu considerar que eu posso trabalhar com aquilo ímpis, né? Ou seja, se eu entrar muita água no bloco, vai variar muito a saturação, então eu tenho que limitar o time step para entrar menos água durante aquilo lá. Então eu posso calcular isso daí e estabelecer que eu tenho um limite. Então eu posso usar isso para limitar o time step de um simulador implícito. E aí, logicamente, os simuladores têm esse cálculo lá interno e vão limitar um pouco disso, mas mesmo assim, às vezes, eu tenho que ficar cortando time step e tal. Mas, de qualquer forma, eu tenho um limitador de time step. Se eu tenho um limitador de time step, embora eu trabalhe menos por iteração, né? E eu trabalho menos por time step, no implícito eu vou ter menos time steps, né? Então, aí eu vou ter que ver. Essa relação não é direta. Falar, o implícito é 27 vezes mais lento, né? Não é, justamente porque, eventualmente, se para cada time step de implícito eu tiver que fazer 3 do IMPS, aí eu já vou dividir isso por 3, né? Já vai ser 9 vezes mais rápido. Se eu tiver que fazer 10, aí já vai ser mais lento. E ele tem toda essa relação aí, que não é uma coisa fácil de resolver para casos práticos, eu teria que fazer a simulação e testar, né? Então, essa é a variação. E aí, coloquei aqui algumas vantagens, desvantagens, né, que estão relacionadas a isso, né? A vantagem do IMPES é que ele realmente tem menos variáveis, então ele é mais rápido, e ele tem uma dispersão numérica um pouquinho menor do que o implícito, que eu também não vou entrar em detalhes, mas é um fato bem curioso, se tiverem curiosidades, tá? O erro para o método implícito, diferente do implícito, né? Para o IMPES, o erro numérico devido à variação no tempo e no espaço, eles têm sinais contrários. E aí eles se anulam, né? E é uma coisa bem interessante, porque para IMPS tem vários estudos bem interessantes disso. Por exemplo, o implícito, se eu for aumentando o, o tamanho do time step para um determinado grid, observaram ao longo do tempo, né, que o erro vai diminuindo, só que chega um determinado ponto que ele não converge mais, né? Aí depois descobriram que, logicamente, o limite, como o erro do time step tem um sinal, discretização no espaço tem um sinal, discretização no tempo tem outro sinal, um vai anulando o outro. Mas o limite desse erro aqui, onde um anula o outro, é o limite de convergência do implícito. Ele vai exatamente no limite. Onde o erro é mínimo, um pouquinho maior do que aquilo, ele não converge mais por causa daquela limitação do time step aqui, né? Isso é mais uma curiosidade para vocês aí, mas logicamente os simuladores vão procurar trabalhar perto desse limite, mas não muito perto para também não ter a convergência, né? Porque daí o erro de expressão numérica é um pouquinho menor. E o implícito é melhor porque ele é estável, né? O IMPS nem sempre é estável por causa desses problemas de convergência, né? O IMPS força o time step a ser menor, né? E aí ele força para não ter um volume não maior do que o, como a gente viu na fórmula aqui. Ele tem que ter uma entrada de fluido menor do que um certo limite, né? E aí vai depender, então, do caso, das coisas. Logicamente, para o caso de vocês, vocês podem usar o IEM ou podem testar o IEM, testar o IMPS, testar o implícito numa primeira rodada, ver o que acontece. Sendo melhor um do que o outro, segue fazendo a simulação dessa forma, né? Isso é bem rápido de fazer também, fazer um estudo de sensibilidade, assim como eu posso fazer um estudo de tamanho, do time step, que a gente mostrou aqui atrás. Eu posso fazer um numerical tuning e tal, eu posso fazer um tamanho, verificar também se é melhor o implícito, o IEM, assim por diante. Acho que é isso, pessoal. Eu coloquei aqui um texto que eu não vou ler para vocês, mas eu aconselho vocês lerem sobre essa parte de grids e time step, que eu tirei do livro do Matax, tá? Se tiverem alguma dúvida sobre isso ou isso que eu escrevi aqui, que vai estar nas transparências que o Pablo vai estar colocando para vocês no Moodle, com algumas dicas, escolha e tal, vocês depois me avisem na aula que vem. Senão a gente começa a aula que vem com tratamento de poço, que é o que a gente vai ver exatamente como a gente trabalha nos poços, que é uma parte bem particular aí dos simuladores de petróleo, tá bom?
Eu espero que é isso. Vocês não fizeram muitas perguntas, então não sei se ficou claro ou não, mas, de novo, se tiver dúvida, no começo da aula que vem, me avise, tá? E aí a gente volta um pouquinho, explica mais algum detalhe que não tenha ficado claro para vocês, tá bom? Denis, Oi, Paulo. não, não, que já tem um pessoal que saiu, eu ia pedir para